Eu acho que esse garoto propaganda aí, não sei se vocês conhecem, né? Que é o Sebastian, ou seja, antigo garoto propaganda da C&A, e agora ele está fazendo a campanha do projeto da Super Gasbras, do produto chamado Super Botão. Super Botão, pessoal, eu vou passar aqui um vídeo, que na verdade é o comercial que está passando na TV, que é melhor do que eu falando que é esse produto. Comigo! Tá sem gás, apertou o super botão, a gente traz. Se você é do tipo que não tem tempo a perder, essa inovação foi feita pra você. É um imã pra geladeira, esse super botão. Você vai chamar nossa rede sem fazer ligação. Tá sem gás, apertou o super botão, a gente traz. É muito fácil, tá sem gás. Apertou, chegou, seu gás. Super Gás Brás, a gente inova, sua energia siga inova. Legal, né? Pronto. Na construção desse produto, embora que o lançamento do produto oficial foi no ano passado, mas esse produto está sendo trabalhado desde o ano 2011, pessoal. Desde o ano 2011, esse produto, o Super Botão, foi concebido pela minha empresa, né? O Botão, indústria de não fantasia bottom-up telemetry. Foi apresentado à diretoria da Super Gasbras. A diretoria da Super Gasbras, internamente, já existia esse projeto, porém o custo de produção desse hardware era muito caro, era inviável na época, no ano 2011. Para você ter ideia, no ano 2011, a outra empresa que apresentou a solução, o custo do Super Botão era na ordem de $100, ou seja, era inviável. Por que era inviável? Porque é um produto de graça, um produto dado ao cliente de forma gratuita. Então, alguns desafios na construção desse projeto, ou seja, parece simples a solução do produto, né? Apenas um botão que você aperta e solicita o seu gás. Mas a ideia é essa mesmo, tem que ser simples, porque tem que funcionar para eu que sou da área de tecnologia, tem que funcionar para minha mãe, tem que funcionar para minha avó. Só não pode funcionar para o meu filho, né? Para ele não ficar apertando lá e pedindo gás. Ou seja, também o produto tem que agradar, tem que trazer benefícios para o cliente, que é o usuário final, ou seja, para a revenda, que é quem distribui o gás para a casa do cliente, e para a distribuidora, que é quem distribui o gás para a revenda e a revenda entrega ao cliente. Então, isso foi também um desafio no projeto, ou seja, trazer um modelo de negócio interessante para a distribuidora e para a revenda. Isso é muito difícil, porque a relação revenda com o distribuidor é bastante agressiva. Viu? Outra é realmente mudar, ou pelo menos incluir com relação à compra de botijões P13. Logo lá atrás, como eu lembro que eu era menino, a gente comprava o botijão P13 com o carro passando na rua, né? Acho que a minha mãe anotava lá no calendário, ó, o botijão do gás vai passar tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Então ela ficava de olho lá naquele sininho, naquelas músicas lá, para a gente fazer a compra do gás. Depois, com a evolução da telefonia, ou seja, começou a se pedir gás pelo telefone. Então, que a gente chama de disc gás, né? Depois vieram os aplicativos, ou seja, todas as distribuidoras de gás têm um aplicativo. Então, um aplicativo hoje que está bem famoso aí, não sei se já ouviram falar, é o Chama, que está investindo pesado na publicidade, né? A Super Gasbras também tem seu aplicativo para pedir gás, mas ela viu que as pessoas tendem a não usar o aplicativo, por quê? Porque o problema realmente só acontece uma ou duas vezes por mês. Então, termina desinstalando o aplicativo. Na hora que o gás acaba, ela vai para o aplicativo e o aplicativo não está instalado por questão de falta de espaço, de memória nos nossos celulares, né? Então, ela pensou, pô, isso pode ser uma nova fonte, um novo canal de compra. Na verdade, o Super Botão, ele está entrando como um novo canal de compra de botijões residencial. Então, para que esse projeto dê certo e dê confiabilidade para o cliente, ou seja, quando eu apertar o Super Botão, está até aqui o Super Botão, posso passar aí para vocês verem, depois vocês me devolvem. Ou seja, quando eu apertar o Super Botão, pessoal, se eu apertar o Super Botão
Se eu receber verde e o cara não vier entregar o meu botijão, vou ser bem sincero, mas nunca eu aperto esse botão. Ou seja, o cara está dizendo que vai facilitar a minha vida, na verdade, ele trouxe um problema para a minha vida. Por quê? Porque quando o gás acaba, eu quero o gás agora. Ou seja, a dona de casa não pode esperar 30 minutos não, que está lá com a comida no fogo. Então, ela tem que ser o gás rápido. Então, o serviço do Superbotão tem que ter uma alta disponibilidade. Esse é o grande desafio. O grande desafio de todos, eu considero que é o custo do Superbotão para a companhia. Ou seja, pessoal, esse produto tem que ser muito barato, porque ele é de graça. Ou seja, esse botão aí, se custar $10, está caro pra caramba para a companhia. Então, esse foi o nosso grande desafio. Por que foi o nosso grande desafio? Porque quando eu baixo o custo, eu começo a tirar componentes eletrônicos, e esses componentes eletrônicos nada mais, nada menos que são filtros na parte de radiofrequência, que se eu retirar quase todos eles, eu não vou conseguir homologar o meu produto na Anatel, né? Só uma pausa aí, ó. Todo produto de radiofrequência, todo projeto de IoT que vocês fizerem que tem que ter radiofrequência, todos têm que ser homologados pela Anatel. Ah, eu uso um módulo já homologado. Ok, você pode usar um módulo homologado, mas você tem que submeter o seu produto à homologação. Então, todo projeto de IoT no Brasil tem que ter o número de homologação. Outro grande desafio foi o produto ser fabricado no Brasil, que nem o nosso amigo falou na palestra passada, que quando você está começando num projeto, você tem que estar próximo do fabricante, cara. Então, eu estou fabricando aqui, vou fabricar na China, se der algum problema, eu estou aqui 14, 16 horas da China. Então, não vou ter um suporte imediato, né? Então, a Bottom-Up, ela decidiu também ser fabricante. Então, os dispositivos são fabricados pela Bottom-Up Telemetry. E como a gente conseguiu resolver isso? A gente procurou incentivos fiscais. Fomos atrás da lei do bem, que dá incentivo fiscal com relação ao IPI, o imposto de importação. O imposto de importação é 0. O IPI de 15% eu reduzo para 0%, mas eu tenho que reinvestir esse IPI em P&D, que eu invisto na minha própria empresa, porque a gente tem uma área industrial e uma área de pesquisa e desenvolvimento. Pegamos incentivos fiscais na área do ICMS também. No governo do estado de Pernambuco tem um programa chamado PRODEP, que a gente só paga 75% do ICMS. E pegamos incentivo através da SUDENE para a redução do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, com esses incentivos, a gente fez uma comparação, produzir na China e produzir no Brasil. Produzir no Brasil, o Superbotão se torna viável por conta dos incentivos fiscais. Sem incentivos fiscais, seria melhor, que a relação, só comparando relação custo, é melhor ser fabricado na China, né? E como o dispositivo tem que ficar na casa da dona de casa, tem que durar aí no mínimo 5 anos, e tem que ter um alto rendimento das pilhas, ou seja, esse Superbotão é instalado na casa do cliente, já com as pilhas, e tem uma durabilidade para um aperto por mês durante 5 anos. Então, dona de casa não precisa se preocupar em alimentar o Superbotão. Tomara que ela não tire as pilhas do Superbotão, né? Então, sobre mim, eu já falei, vou passar. Hoje a gente tem mais de 280 mil dispositivos conectados. Isso está incluso aí o Superbotão e outros projetos de IoT que a gente tem da linha branca, né? A gente tem outro projeto com um grande fabricante da linha branca, fabricação de bebedouros e de freezers, que está entrando nesse ano também com dispositivos conectados à internet. Então, a gente está vendo que as empresas estão começando a quebrar e estão começando a investir em dispositivos IoT em massa, né? Então, como funciona o Superbotão? O Superbotão é simples, pessoal. Apertou, começa a piscar a luzinha vermelha ou azul, significa que o seu pedido está sendo processado, ou seja, ele faz uma conexão Wi-Fi, faz uma conexão ao servidor. Quando o pessoal da revenda
faz o aceito do pedido, então a coloração fica verde para o cliente, né? Indicando que o seu pedido foi postado. Se o retorno for vermelho, então significa que há um problema de conectividade ou o superbotão está fora do horário de atendimento daquela revenda. Então a revenda tem um horário de atendimento. Então se ela estiver fora do atendimento, também o superbotão retorna vermelho, né? Vou demonstrar aqui um diagrama bem simples, aqui, bem rápido. O diagrama aí está em chinês e em português, porque o superbotão também está sendo expandido para o mercado chinês, né? Então, isso foi uma parte da apresentação que eu peguei lá com o pessoal da China. Então, funciona basicamente o seguinte. Hoje existe um site chamado www.superbotão.com.br, onde o usuário final, quando vê uma propaganda da TV, ele vai lá, acessa, coloca o seu cadastro, ou seja, faz o seu cadastro, esse cadastro entra na base de dados, é captado através do lead, né, que a gente chama, ou seja, tem um sistema da Cognat, que na verdade ele pega esse CEP, verifica qual é a revenda que atende esse CEP e distribui esse pedido de instalação àquela revenda. Então, o pedido de instalação já cai para a revenda direcionada para aquele cliente. Então, a revenda, depois que recebe esse lead captado pela página do Superbotão ou pelo Facebook, liga para o cliente e marca para fazer a instalação do Superbotão. A instalação é bem simples, é apenas um aplicativo. Esse aplicativo faz o pareamento Wi-Fi, que nada mais é que passar a informação do SSID e senha para o Superbotão. Depois disso é feito o cadastro do cliente, né? Se o cliente já foi um cliente agendado, ou seja, ele preencheu todo o formulário, então basta ele dizer sim, então o cadastro preenche automaticamente e ele confirma. Pronto, a partir daí o Superbotão está instalado, né? Então, e o último processo, ou seja, quando a dona de casa faltar gás, ela vai lá, aperta o Superbotão, ou seja, o sistema redireciona para a revenda que pertence àquela cliente e cai na mão do entregador de gás que vai fazer a entrega do gás para a dona de casa, né? Então, basicamente, é isso. Também a revenda tem uma visão gerencial, tem alguns KPIs com relação ao Superbotão, né? Com relação ao funcionamento também do sistema. Então, evolução do Superbotão, vê que legal. O Superbotão no ano 2011, protótipo, ou seja, 100 unidades em Fortaleza. Depois foi contratado uma empresa de design. Fomos ganhador de design no ano 2012, de design inovador aplicado à cozinha, o Superbotão. E hoje, na verdade, é o mesmo design, só mudou a cor, né? Hoje a versão final é essa que vocês estão aí na mão de vocês. Então, mudou bastante isso aqui. Superbotão por dentro. Isso aqui, ó, vou estressar um pouco aí, porque eu vou dividir minha palestra no que aprendemos no desenvolvimento de hardware e o que aprendemos também no desenvolvimento de software. Mas vou focar só nos problemas. Solução, a gente tem muita. Vamos falar dos problemas que aconteceu conosco. Olha, como vocês sabem, os roteadores na casa são geralmente instalados aonde? Ou na sala, ou no quarto. Mas a cozinha, pessoal, fica longe pra caramba. Aqui, ó. Tem que ter uma curva de propagação, tem aqui um sinal propagado, ou seja, aqui eu tenho um sinal bom, o sinal vai perder. Opa. Ou seja, o sinal vai perdendo sinal até... Ou seja, você pode ver que na minha cozinha, o nível de sinal é muito baixo. Então, eu tenho que me preocupar o seguinte, eu tenho que me preocupar no rendimento da antena do device. E eu vejo o pessoal fazendo dispositivo IoT que não está nem preocupado com a antena, não está nem aí. Ele bota o dispositivo, fechou, se comunicou com o roteador lá pertinho no laboratório, hoje está show, manda para campo. Mas não é assim não, cara. Ou seja, tem que se preocupar com a propagação, porque
O superbotão, o lugar dele é na cozinha. E a cozinha é onde o sinal de Wi-Fi é mais fraco. Então a gente se preocupou bastante. E com a nossa expertise que a gente tem com o desenvolvimento de hardware, você pode ver aqui, ó, basicamente aqui é um ESP8266 que vocês conhecem, mas vocês conhecem em forma daqueles módulos da ESP12, né? Ou seja, um módulo que já vem pronto. Na verdade, todo o projeto de hardware, a gente trouxe o ESP8266, trouxe a memória e incorporou na nossa própria placa. Com dois objetivos. Um, tornar isso padrão, porque os módulos que são fabricados na China são de baixa qualidade, que nem o nosso amigo falou, ou seja, você pede com 4 MB, eles mandam de 2, depois manda de 4, depois não manda. Eu já peguei memória até sem memória, módulo, a gente comprou um lote, não tinha memória, o negócio não dava, cadê a memória? Ou seja, existia a memória, mas internamente não tinha o silício, só estava só a pastilha. Então, o chinês é muito, alguns, né? Não vamos generalizar não, alguns são um pouco sacana. Então, o que é que tem aqui? A gente se preocupou na parte da antena. Ou seja, aqui tem uma antena PCB, e esse gráfico aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas na verdade vou tentar simplificar ao máximo. É o seguinte, aqui é a frequência de trabalho dele, que é 2.4 GHz. Então você vê aqui, ó, esse percentual aqui, que a gente chama de potência refletida. Ou seja, em RF você tem a potência radiada, é o que está de fato entregando para o mundo externo, e a potência refletida é o que está retornando para o seu equipamento. Ou seja, a potência não está sendo entregue, ou seja, está retornando. Então, um dispositivo bem sintonizado, eu tenho aqui uma perda de quase nada. Toda a potência transmitida está indo para o mundo externo, né? Já aqui, ó, sem um gabinete, já tem uma perda de 6,2%. Aqui eu começo a ter perda de 14%. Uma antena mal sintonizada, pessoal, se eu tenho aqui um retorno loss mais ou menos menos 4 dB, eu tenho uma perda aí de mais ou menos 50% de onda refletida. Ou seja, o meu equipamento está lá projetado para transmitir 20 vezes, na verdade ele está transmitindo apenas 10, e o resto está retornando tudo para o equipamento. Ou seja, se eu colocar isso na cozinha, vai fazer o quê? Não vai funcionar em nada. Então, esse é o cuidado que a gente teve com relação à sintonia da antena. E outra coisa, sintonia de antena, ele dentro de uma caixa é uma, fora da caixa é outra. Então, a sintonia da antena para dispositivo RF tem que ser feita com a caixa do equipamento. Então, os projetos de IoT, quando você compra um módulo já pronto e como você coloca na sua caixa, no seu device, você tem que fazer a sintonia de antena ainda, para você ter um melhor rendimento, entendeu? Isso é um aprendizado legal que a gente teve. Outro ponto importante, ou seja, a base de clock do processador. No caso aqui é o cristal, né? Um exemplo aqui bem prático, ou seja, um cristal de baixa qualidade, ele pode variar a frequência em função da sua temperatura. Então, na prática é o seguinte, pessoal, tu pode pegar um superbotão lá no Rio Grande do Sul funcionar, quando tu mandar lá para o Ceará não funcionar, por conta desse elemento aqui ó, de baixa qualidade. Então, por exemplo, aqui um exemplo do analisador de espectro, que vou trazer de forma bem simplória aqui, que está dizendo aqui, o erro desse canal aqui, ó, ele tem um erro de 136 kHz. Essa frequência deslocada também tem impacto no rendimento de radiofrequência. Ou seja, também não vou conseguir alcançar a minha cozinha. Então é importante a escolha de um cristal de boa qualidade, e também é importante na sua linha de produção você realizar o que a gente chama de tuning, a sintonia de todos os seus devices. O botão hoje é sintonizado 100%, ou seja, existe um AGIC test que é colocado sobre o painel lá de produção, a AGIC test vê esse desvio aqui, de quantos kHz está, e por firmware eu consigo deixar ele no canal bem certinho, ou seja, que a gente chama de tuning dos canais de radiofrequência, né?
Outro ponto que a gente colocou aqui, a gente colocou um microcontrolador à parte. Por quê? Porque o consumo do ESP8266, ele em dead sleep ainda é muito alto. Ou seja, para a maioria das aplicações atende, né? Ou seja, consumindo mais ou menos 20 microamperes, show de bola. Mas para a nossa aplicação não. 20 microamperes é muito, cara. É muito, consome muita bateria isso. Então, com esse dispositivo aqui, a gente integrando, ou seja, o botão está ligado a ele. Então, como aperta o botão, ele liga a fonte que alimenta o ESP266. Então, ele no modo desligado, o consumo é na ordem de 500 nanoamperes. Então, é por isso que eu consigo uma grande duração das minhas pilhas e baterias. Aqui é só uma foto das instalações no ano 2011, vou passar rápido aí. A menina aí, o pessoal. Os tipos de superbotões. Eu apresentei aí o superbotão Wi-Fi. Mas, na verdade, temos várias tecnologias do superbotão. Tecnologia pioneira que começou foi a tecnologia radiofrequência proprietária, ou seja, a gente mesmo construiu o rádio, algo similar ao Sigfox no ano de 2011. Então, hoje funciona na cidade de Fortaleza ainda com essa tecnologia, ou seja, existem antenas espalhadas nossas, que a gente espalhou, que nem a Sigfox e a LoRa, e os superbotões se comunicam através de um protocolo proprietário, né? Temos a outra tecnologia Wi-Fi, que é a de grande escala, que é hoje que eu apresentei. Temos a tecnologia GPRS 3G e 4G, mas essa tecnologia é morta por quê? Porque, pessoal, o uso dessa tecnologia aqui, eu tenho um custo mensal, né, de dados, ou seja, eu pago todo mês. A companhia das Pegadas não quer pagar nada todo mês, não, cara. Você pagar R$3, já tirou o custo da operação da distribuição de gás. A outra tecnologia é o Sigfox, que está em expansão aí no Brasil, mas temos alguns problemas também com o Sigfox. E a LoRa, que temos, mas a LoRa só ficou só no piloto. Realmente não foi, ou seja, não foi nem produzir nem 1000 unidades de LoRa para teste, porque a expansão da rede LoRa no Brasil, ao meu ver, ela é falida, né? A Sigfox está investindo, né? 50 milhões de dólares aí na cobertura, mas o LoRa não viu investimento nenhum. Mas olha que o Sigfox. Sigfox, pessoal, você já sabe, mas de maneira bem resumida, é um protocolo destinado para a internet das coisas, que ele chama de low power. Por quê? Ou seja, o consumo dele é muito baixo, mas também o pacote é bem reduzido. Ou seja, eu posso transmitir apenas 14 bytes e no dia eu posso fazer 144 transmissões. Então, é destinado apenas para dispositivo com baixo tráfego. Ou seja, o superbotão, perfeito, né? O superbotão só tem um aperto, um nível de bateria e outras informações adicionais que não chega nem a 12 bytes. Por que Sigfox Wi-Fi? Menor custo de transmissão, maior confiabilidade, menor tempo de resposta, menor consumo de energia, né? Tanto o Sigfox quanto o Wi-Fi. Menor custo de produção, a gente conseguiu preços bons utilizando as duas tecnologias. Boa disponibilidade de conectividade, a Sigfox tem aumentado bem a disponibilidade de conexão. E a fácil configuração do dispositivo, né? Hoje, com você se comunicar via Sigfox ou com Wi-Fi, você tem bastante biblioteca disponível na internet, demonstrando como se faz isso. As plataformas utilizadas no desenvolvimento de rádio. O chip, vocês já conhecem, que é a Expressif, que é do fabricante chinês. A placa foi toda desenvolvida em cima do Auto Design, ou seja, a linguagem de programação utilizamos a C. O protocolo de comunicação, todos falaram aqui da palestra IoT, né? O velho MQTT, com a Sigfox, usamos esse fabricante aqui de Taiwan, que tem um preço bem legal, pessoal. Vale a pena vocês anotar aí que o preço dos modos Sigfox desse fabricante é bem competitivo, viu? Lições aprendidas com a tecnologia Wi-Fi. O que realmente a gente deve se preocupar com a gente construir a solução Wi-Fi? A primeira de todas, o cliente muda a senha.
cliente muda a senha. Então, a gente fez o seguinte, o cliente muda a senha. Então, a cada 15 dias, o nosso dispositivo acorda e faz uma tentativa de conexão. Se depois desses 15 dias não chegar a comunicação no nosso servidor, então se cria enviado um alerta para a revenda que aquele cliente está com uma suspeita que ele alterou a sua senha. Foi uma forma de a gente contornar o problema. Não vai resolver, mas a gente consegue contornar uma ação proativa, né? Outro é o cristal, pessoal. Ou seja, o cristal, usar um cristal de boa qualidade. Vocês que trabalham com módulos já prontos, ou seja, vê a procedência do fabricante desse módulo, faz teste com temperatura de menos 20 e mais 40 e vê se ele responde legal. Ou seja, preocupa-se com a antena. A antena é um fator bastante importante, porque você pode perder potência na transmissão. E outro bastante importante, sei que vocês vão me crucificar, mas não use Arduino para projeto em grande escala, por favor. Porque o fabricante, cara, ele só dá suporte ao SDK dele. Se daqui a um ano ele... não, agora meu SDK funciona na plataforma Arduino, aí vocês migram para o Arduino. Mas eu não aconselho, porque a gente começou a desenvolver em Arduino, tivemos um problema, pedimos suporte, ele deu suporte, deu a solução, em 4 horas deu a solução. Agora a solução foi dada em cima do SDK dele. Então a gente teve que migrar todo o código para o SDK dele, para a gente resolver o nosso problema em campo. Então, por isso que eu estou dizendo, não use Arduino para projetos de larga escala. Usamos Arduino hoje? Usamos, mas para protótipo, para apresentar uma coisa rápida para o cliente, uma solução rápida. Pega lá a plaquinha do Arduino, e aí, está funcionando, gostou, pronto. Vai querer quantos mil? 40 mil, pronto. Então, agora esquece Arduino, vamos fazer uma coisa mais profissional. Essa é a dica que eu dou. Lições aprendidas com a tecnologia Sigfox. Pessoal, o Sigfox, fora de casa, funciona muito bem. Bem pra caramba. Outdoor, mas como você coloca, dependendo se a sua cidade for muito verticalizada, dentro de casa, dentro da cozinha, muito concreto, laje, você aperta o botão, ele vem vermelho, porque não consegue ter sinal dentro de casa. Ou seja, está melhorando, pessoal, está melhorando, mas ainda é uma fonte de preocupação. Você trabalhar com Sigfox, com chip antena, ou seja, uma antena pequenininha, indoor no equipamento, não é uma boa. Ou seja, se você quiser trabalhar com Sigfox, use antena externa. Aí você consegue trabalhar em ambiente indoor. Ambiente outdoor, pode usar antena chip, mas em ambiente outdoor, ou ambiente indoor, use antena externa. Ou seja, ele é um pouquinho mais complicado para homologar na Anatel, mas se consegue homologar sem problema. E o custo é um pouco mais caro do que comparado com o Wi-Fi, né? Vou falar um pouco da arquitetura básica, como funciona o superbotão, né? O superbotão se comunica basicamente pelo servidor, é um servidor dedicado, que nem o nosso amigo falou aqui, também repito a dica, deixe somente um servidor para conexão com seus devices. Não misture servidor, conexão device, com servidor de banco, com servidor web, entendeu? Deixe só o device, porque se acontecer alguma merda aqui, o dispositivo ainda tem conectividade, né? Então, o dispositivo está na Amazon. Hoje tem a Supergás tem a visão de todas as revendas, né, que estão operando no sistema. Tem os aplicativos do instalador e o aplicativo do cliente. O cliente pode mudar a senha Wi-Fi, né? E o revendedor vê os seus pedidos caindo através de uma plataforma web, né? Aqui só um exemplo do sistema funcionando. Isso aqui é o front-end da revenda, ou seja, chega um pedido, alguns tipos de relatórios. Aqui é o app de instalação do superbotão, ou seja, como é configurado, né? Ele acha o superbotão, você coloca as informações da sua rede, ou seja, diz que está conectado à sua rede Wi-Fi, você termina o cadastro, pronto, o superbotão está instalado na casa do cliente. Tecnologia utilizada nas soluções back-end e no front-end, né? Para o dispositivo mobile, a gente usou o Unique, com alguns plugins para se comunicar nativo com Wi-Fi, né? Porque tem uma parte de comunicação Wi-Fi direto. O velho Java, vocês gostam muito, eu também gosto, mas não gosto. O JPA, o Primeface com JSF, né? E o servidor Mosquito na linguagem C, né? Ou seja, mas o que é o MQTT? O MQTT, você já sabe, é um protocolo bastante antigo,
que hoje está se tornando, na verdade, um padrão para a conectividade com o dispositivo IoT, né? Mas aqui, ó, uma coisa bastante importante, a gente, para escolher o Mosquiro, a gente, com algumas documentações, alguns estudos, eu posso até informar qual foi a fonte, o pessoal fez alguns estudos de transmissões e estresses nesses 4 servidores MQTT, né? O Apollo, o JohnMKey, o Mosquiro e o RabbitMKey. Então, ó, bastante importante aqui, ó, você vê aqui que o Mosquiro, ele conseguiu ainda suportar 60 mil mensagens por segundo. Os outros, pessoal, já caíram antes. Aqui, ó, o servidor travou, não responde mais. Aqui o Apollo travou também, não responde mais. E o único que continuou funcionando bem é o JohnMKey, né? Está funcionando muito bem, até com 100 mil dispositivos por mensagem por segundo, ele fica aí na ordem de 50% de processamento, né? Ou seja, ele está nem aí para os dispositivos enviando mensagem. Qual foi a máquina utilizada nos estudos? Foi uma máquina com 4 GB de RAM e um processador dual de 3 GHz, né? Sim, uma coisa importante aí, a latência também, esse estudo a gente levou em consideração a latência do pacote, né, que foi enviado e quanto tempo ela demorou para responder. O Mosquiro aqui se respondeu muito bem, ou seja, até 60 mil ele conseguiu responder, né, ficou na ordem aí de uns 500 milissegundos aproximadamente. Ou seja, por super botão é tranquilo, mas para outras aplicações, por exemplo, a aplicação linha branca nossa é um fator muito impactante esse tempo de resposta. Entendeu? Esse tempo de resposta para o outro produto nosso não está legal. É tanto que o outro produto nosso a gente está utilizando o verdinho aqui, o JohnMKey. Mas o superbotão se comporta muito bem com o Mosquiro. Por quê? Porque tem muito superbotão, pessoal, mas o superbotão aperta uma vez por mês, né? Então, você botar na estatística, ou seja, o servidor vai lá, tem 1 milhão de superbotão, mas ele não está nem aí para você. Porque a quantidade, por 1 milhão de superbotão, a quantidade de aperto por segundo ainda é pequena. Então, o servidor vai suportar sem grandes problemas. Então, por que a escolha do Mosquiro? Pelo fato de ser open source, ou seja, tem biblioteca disponível, tem documentação pra caramba na internet aí, qualquer um, acho que até meu filho monta um servidor Mosquiro de uma noite por dia, bota lá no YouTube, entendeu? E já consegue montar. Ou seja, tem um suporte à segurança também. Eu considero que tem uma boa performance, para ela atende bem o superbotão. Aqui é só um exemplo, né, dos testes de estresse que a gente fez, com bastantes transmissões aí, com 60 mil transmissões, que é o topo, né? Escalonando, né? A gente, no nosso servidor, ficou na ordem de 35%, né? O consumo da CPU. Agora, um fator bastante importante, vê bem. Como a gente usou a criptografia TLS, tenho certeza que vocês sabem, que o TLS ele requer um poder mais de processamento por parte do servidor, entendeu? Então, para a aplicação do superbotão, como as mensagens são muito curtas, ele funcionou muito bem. Agora, para outra aplicação da linha branca, que o dispositivo envia mensagem a cada 30 segundos, ou seja, hoje é um gargalo, entendeu? Porque realmente ele topa. Mas não estou falando, porque tem 100 mil, 2 mil, 3 mil dispositivos conectados, não. Esse teste aqui, ó, é um teste com 30 mil devices conectados no nosso servidor. E você vê que ele está chegando na ordem de 70%, né? A gente está tentando melhorar essa performance aí do servidor MQTT, o protocolo criptografia TLS, né? Então, agora esse, vocês vão ver que realmente é um aprendizado que a gente só conseguiu aprender realmente escalando um projeto de IoT. Cara, é o seguinte, a gente começou a distribuir superbotão, né, para o interior de São Paulo. Hoje ele está funcionando em Fortaleza, BH, Campinas, Indaiatuba, Vinhedos, e uma partezinha, um bairrozinho lá de Indaiatuba, onde não chega as internet de nome, vamos dizer assim, né? Ou seja, são aquelas internet de bairro, mais conhecidas lá em Recife como GatoNet.
Ou seja, os provedores bloqueiam as portas de comunicação de saída. Ou seja, nenhum superbotão se comunicava. Ou seja, ele só liberava a porta 80, a porta de e-mail e a porta HTTPS. E mais nada. Então, a gente, o superbotão lá, olha, nenhum superbotão naquele bairro específico não está sendo instalado. A gente, caramba, que danado pode ser isso, cara? A gente fez teste lá, teste para cá e não descobriu. Não, temos que ir lá em campo, né? Aí fomos lá, a gente viu que realmente o servidor estava bloqueando as portas, né? Então, a gente entrou em contato com o provedor da internet de bairro, explicou o projeto do mês e ele abriu uma exceção para aquele momento, né? Então, está se comunicando, mas a gente já pensou em alternativas para contornar esse problema, né? Na verdade, ou seja, as portas padrão do MQTT que a gente estava utilizando, eles bloqueavam. Isso foi um aprendizado. Agora, em outra cidade, tivemos outro aprendizado. Simplesmente eles, desbloqueei as portas, pode mandar. E a gente mandava em nada do tráfego. Mandava em nada do tráfego. Aí eles, cara, eu acho que eu já sei o que é. Porque se no cabeçalho não tiver HTTP, no cabeçalho do TCP não tiver lá HTTP ou SMTP ou outro, a gente não deixa passar. Também o MQTT não funcionou nesse caso. Já foi, mas também uma regra de exceção, né? Outra cidade também. Tudo isso é os problemas com a GatoNet, né? Internet do bairro. Ou seja, o superbotão só funcionava uma vez. Eu apertava, vinha verde. Como eu apertava de novo, não vinha verde. Que porra é essa? Eu aperto, dá verde. Aí, vamos instalar outro? Aí instalava o outro. Aí apertava, dava verde. Aí o segundo aperto não dava verde. Vermelho de novo. Cara, eu não acreditava, vou ser bem sério, eu instalei 10 superbotões. E os 10 superbotões aconteceu a mesma coisa. O que estava acontecendo? O cara também lá do servidor da GatoNet, o primeiro pacote ele deixava ir para o servidor, na volta ele armazenava esse pacote. Quando eu fazia uma requisição novamente, ele pegava e já respondia esse pacote. Aí eu apertava no ele já respondia esse pacote. Mas quando a chave não batia, aí dava vermelho. Dava vermelho, erro da autenticação. Dava vermelho a autenticação. Então, foi um sufoco também. Também fomos lá, pedimos a ele, foi lá, reconheceu o superbotão e tirou essa regrinha lá do proxy dele. Então, esses foram os aprendizados que a gente teve com o MQTT na prática. A gente não pegou isso no projeto piloto de 5.000, a gente não pegamos isso no projeto piloto de 24.000. A gente só pegou isso aí como realmente escalou de verdade e começou a ir para áreas mais periféricas, né? A gente o teste foi na área metropolitana, depois na periferia mesmo, que o uso da internet de bairro é bastante grande, né? A gente começou a pegar esses probleminhas, né? Então, lições aprendidas com relação ao superbotão, e fica a dica para vocês. Se for utilizar Sigfox, não utilize chip antena, ou seja, utilize antenas normais, preferível de um ganho de 3 dBi, né? Muito cuidado. Se você estiver construindo o seu hardware, procure uma empresa que realmente desenvolva o hardware e que ela esteja preocupada que o seu hardware funcione em qualquer ambiente. Se você estiver comprando aqueles módulos prontos de X fabricante ou N fabricante, não são confiáveis, mas se você, não, eu vou ter que comprar, vou ter que fazer o jeito que eu tenho, então faz o seguinte, faz um teste bem básico, cara, que nem eu já fiz já. Pega o teu equipamento, bota na geladeira, deixa ele lá fechado, no outro dia tu manda ele transmitir. Transmitiu? Beleza. Pega o teu device, coloca lá no fogão, agora não deixa esquentar muito não, né? Acende o fogão lá, quando ele estiver bem quentinho, tu aperta, ou seja, funcionou, pronto, então tu já validou que teu dispositivo, de forma empírica, ele está funcionando no range de temperatura negativa e também temperatura positiva. Não esquece, pessoal, para você ter um melhor rendimento do seu dispositivo IoT, tem que sintonizar a antena, cara. Então, mesmo você comprando um módulo, mas como você pega o seu módulo e bota na caixa, no seu gabinete plástico, você tem uma perda. Essa perda é pequena, vou ser bem sincero, para a maioria das aplicações é irrelevante.
mas para o superbotão não, porque essa perda pode custar 2, 3 metros, pode custar uma parede, e para o superbotão, já que ele está na cozinha, a gente tomou todos esses cuidados para a gente ter a melhor performance possível do equipamento, né? E outra dica que eu dou também, ou seja, áreas multiverticalizadas, o Sigfox deixa um pouco a desejar, por questão de atenuação entre prédios, né? Por exemplo, se eu boto uma antena Sigfox aqui, mesmo lá em cima, ou seja, esse prédio está atrás deles, está bem juntinho, ou seja, eu tenho vários fatores atenuantes, vários concretos, várias paredes de concreto para vencer. E o Mosquito, que você já sabe, ou seja, funciona muito bem, tem uma performance muito boa, mas fica atento às internet de bairro, que pode gerar uma dor de cabeça para vocês. Em resumo, obrigado. Se tiver alguma pergunta com relação ao projeto, podem fazer. Aqui está o meu contato, tanto por e-mail quanto por telefone. Quem quiser anotar para trocar ideias, ou até mesmo na construção de um novo device, pelo fato a gente constrói o device, de fato, temos expertise na parte de radiofrequência, projetamos o dispositivo, não integramos, e fazemos todos os testes, e também para ser homologável na Anatel e atender todas as normas nacionais e internacionais. A empresa é composta por mim e por meu sócio, Fred Braga. Fred Braga foi meu professor na faculdade. A gente se juntou e abriu a Bottom Up, que está desde o ano 2011, oferecendo soluções de IoT para grandes empresas. Hoje temos a Supergás Braz como grande cliente e outro cliente grande também, Linha Branca, que infelizmente não posso falar, mas que também é um projeto de grande escala de IoT aqui no Brasil. Sem mais, alguma pergunta ou dúvidas, podem perguntar. Qual projeto? O botão ele não é mais teste, ele já foi teste. Hoje ele é um projeto, está em rollout mesmo, ou seja, já está, está expandindo. Está primeiro agora no interior de São Paulo, depois está para BH, Rio de Janeiro, começa para o sul, depois vai para o norte, nordeste, depois está indo para a China e está indo para... Toda vez que esqueço esse país, cara. O quê? Cliente na região norte, não. Ou seja, o superbotão vai para o norte, mas através da Supergás Braz, né? Oi, Wellington, parabéns pela tua apresentação. Eu trabalho em área de gestão e desenvolvimento profissional, então talvez, eu não sei se cabe essa pergunta aqui para ti, mas se tu puder me responder, eu ficaria bem feliz. O que em 2011 esse cliente brifou para vocês com esse projeto? O que eles queriam lá em 2011? As expectativas que eles tinham quanto a resultado para o negócio e o que efetivamente vocês conseguiram entregar para eles? O que a gente conseguiu entregar para ele é o retorno de investimento rápido, né? Pelo fato do dispositivo ser barato. Porque esse modelo já tinha validado internamente, mas só que o custo do equipamento era muito caro para se tornar viável o projeto, né? Então, teve esse trabalho para redução do custo para o projeto se tornar viável. A informação do negócio, vou dizer um segredo, não é nem para falar, mas eu vou falar aqui rapidinho, que é o seguinte: hoje, na verdade, o que viabilizou o projeto é justamente isso que eu vou falar agora. Hoje, o cenário de gás hoje, o cliente é da revenda, não o distribuidor. Ou seja, o cliente, se eu sou uma revenda que representa a Supergás Braz e eu tenho uma cartela de clientes de 20 mil clientes, amanhã, por contrato, porque o contrato eu posso mudar de bandeira de um dia para a noite. Amanhã é o seguinte, chega lá a Ultragás e diz, olha, está ganhando quanto aí de comissão? 15%. Eu te dou 20%. Aí amanhã ele já muda. Só que ele muda e leva o quê? Leva o cliente. Então, o superbotão ele não consegue fazer isso.
Porque o superbotão é da distribuidora. Então, se a revenda mudar, o cliente ainda passa a ser da distribuidora. Então, é isso que fez o projeto se tornar viável. Porque hoje ele tem muitos problemas de perda de cliente pelo fato do cliente ser da revenda e não da distribuidora. Porque o mercado de gás hoje, aqui no Brasil, que a gente chama de venda indireta, né? Em outros países é venda direta, é a própria distribuidora que vende. Aqui no Brasil não, ela repassa para a revenda, é a revenda que vende. Basicamente é isso para a Supergás. Ela quer o cliente quer ser dela, não o cliente ser da revenda. A ideia depois futura ou seja, eu vender, na verdade, abrir franquias, né? Ou seja, um superbotão aqui, ó, se eu instalar 20 mil superbotão, tu tem 10 mil pedidos mês. Eu garanto 10 mil pedidos mês para tu. Então a ideia é essa, o fator de conversão tem que ser na ordem entre 40% e 50% para o projeto ser viável para a Super. Da empresa eu não posso falar, mas eu posso falar do produto, né? Na verdade, a nova empresa de linha branca que vai entrar no mercado, já vai entrar nesse ano, né? No segmento de bebedouros e geladeiras. Ou seja, todos e cervejeiros comerciais, né? Todos esses dispositivos vão estar conectados à nuvem do fabricante. O cervejeiro ele vai conseguir, o cervejeiro, não sei se vocês conhecem como cervejeiro, mas na verdade você coloca as cervejas lá num ponto de bar, né? Então, hoje acontece muito roubo daquilo. O pessoal rouba, na verdade aqui é dado como comodata, a Ambev dá como comodata o cervejeiro, né? Então, simplesmente o cervejeiro some, ninguém sabe onde sumiu, ou seja, a Ambev perde patrimônio muito com o cervejeiro. Então, com essa tecnologia de monitoramento, então, o fabricante vai saber onde o produto está, onde ele está conectado. E a linha branca ele vai sair com duas versões, uma com Sigfox e uma com Wi-Fi. Então, ela já vem paga 1 ano de Sigfox de conectividade, e o Wi-Fi é gratuito, né? Se você tiver, você instala o Wi-Fi, e depois de 1 ano, o cliente precisa renovar a assinatura com Sigfox, né? E a assinatura com Sigfox, ela faz com a gente mesmo, que a gente também vende os pacotes Sigfox, né? A gente tem uma parceria com a WND de vender os pacotes Sigfox dos produtos dos nossos parceiros também. Agora está ligado. Agora estou escutando. Wellington, parabéns, excelente. Que bom, cara. Que projeto fantástico, parabéns. Eu tive um desafio de IoT também, quero colocar estações meteorológicas espalhadas por todo o Brasil. É diferente, mas eu conheço mais ou menos a trilha que você fez. Quero até entrar em contato com você, vou enviar um e-mail, porque eu acho que tem bastante sinergia para a gente conversar, isso é bem legal. Mas a minha pergunta é que você tem uma estatística que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Quantas vezes alguém troca a senha do Wi-Fi? Você consegue me dizer? Da tua base, quantas vezes acontece a troca de senha de Wi-Fi? Eu posso te informar, né? Hoje está, embora que, não é um número grande não, viu, cara? Não é um número grande não. Na minha base hoje, como o superbotão é destinado para a dona de casa, a maioria dessas casas são aquelas senhas que já está no roteador, né? Hoje está girando na ordem de 3%, 5%. Mas você pega 3% de tantos mil botões, é botão pra caramba, entendeu? Mas eu considero baixo ainda, mas é um fator preocupante. Mas por isso que a gente criou aquela ação proativa, né? De 15 dias ele fazer um autoteste. Não ação, ou seja, de fato não vai resolver, mas pelo menos consegue antecipar o problema. Wellington, obrigado. Que bom, cara.